Olá, meus queridos, graça e paz seja com todos. Meu nome é Vinícius Lima, sou pastor da Igreja Batista Aliança Reformada e estou aqui no vídeo de hoje produzindo conteúdo da fé reformada aqui na internet. E no tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre a sola Escritura. Vem comigo! Pessoal, que bom estar aqui com vocês, mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que está me acompanhando através do Facebook, do Instagram, ou você que está aqui me assistindo pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Eu quero desde já pedir você para deixar aqui o seu like, o seu comentário, se inscrever no nosso canal. Se você quiser também participar também da nossa página da igreja, é só procurar aí Igreja Batista Aliança Reformada e você vai estar por dentro de todas as informações, todos os eventos, tudo que acontece aqui no nosso ministério, amém? Aqui no canal do YouTube nós vamos estar postando também semanalmente alguns vídeos trazendo alguns conteúdos bíblicos para a sua vida, em nome de Jesus, para abençoar você e abençoar a sua caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos para o vídeo? Pessoal, o tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre a sola Escritura. E eu tive refletindo um pouco sobre esse tema e eu comecei a lembrar um pouco da minha jornada, da minha caminhada cristã. Para quem não sabe, eu já tenho 18 anos que ministro, que eu sou um pregador, e nesses 18 anos de pregação, de ministração, eu tive o privilégio de pregar em várias igrejas, tanto aqui na cidade de Montes Claros, como várias igrejas no Brasil, e também tive a oportunidade de também pregar fora do Brasil. E foi, sem sombra de dúvida, uma experiência muito boa para mim, para o meu ministério, para a minha vida pessoal. No entanto, nesta minha jornada, nessas minhas andanças, eu tive a oportunidade também de contemplar, infelizmente, muitas loucuras acontecendo no meio da igreja. Loucuras como campanhas totalmente destoantes da Bíblia Sagrada. Eu já vi pastores tomarem uma autoridade tão grande que excede as Sagradas Escrituras. Muitos líderes tomando o altar com a vida toda desregulada, com vários casamentos, com a vida, o nome sujo na praça, e dentre outras tantas balbúrdias e loucuras que eu pude contemplar. Junto a isso, a gente tem o advento da internet, que favorece a gente num lado, que favorece a gente muito, muito. Por exemplo, agora estou aqui na minha sala pastoral, na minha frente tem uma câmera, um microfone ligado e estou produzindo aqui um conteúdo de Deus para a sua vida. Então é muito bom. A internet nos deu facilidade para propagar a palavra de Deus para pessoas que estão até do outro lado do mundo. No entanto, as coisas ruins também estão sendo propagadas, não é verdade? E a gente encontra com poucos minutos que a gente está ali nas redes sociais, a gente vê muita loucura, campanhas que são totalmente contrárias à Bíblia Sagrada, falas, ideias, teologia centrada no homem. É uma verdadeira loucura que nós estamos vivendo hoje. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso por perto, estou tendo a oportunidade de ver isso acontecer na internet, então é muito acessível, qualquer um tem acesso e pode contemplar. E a pergunta que eu quero fazer, ou que se faz nesta situação é: pastor, por que existe tanta discrepância assim?
como o senhor acabou de falar? Por que existe tanta loucura, tanta campanhas infundadas, tantas heresias assim no meio, no bojo e no anseio da igreja? Olha, veja bem, se algum membro da igreja ou qualquer pessoa me fizesse essa pergunta, eu responderia ela com uma certeza muito grande. Tudo isso está acontecendo, primeiramente, porque os homens estão longe de Deus, afastados de Deus. E isto é uma lógica, é uma matemática, é algo lógico que a gente consegue chegar a essa resposta. Veja bem, se eu me distancio do Senhor, eu vou me aproximar de quê? Ou de quem? Ora, nós temos Deus. E se eu me distancio de Deus, para quem eu me achego? Para quem eu me aproximo? Se eu estou me distanciando do Senhor? E a resposta é o diabo e a nossa vida carnal. Então, todos esses afãs diabólicos, todas as campanhas que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo, isso tudo é porque o homem está afastando de Deus. E quando você se afasta de Deus, você se aproxima do diabo. Você se aproxima do seu próprio querer, da sua própria vontade. Os líderes estão se tornando líderes de si mesmos. Então nós vemos um afastamento de Deus. Consequentemente, esse afastamento acontece também da palavra de Deus. Então, um dos motivos pelos quais existem tanta loucura assim, como campanha, como líderes, como doutrinas e heresias, é o afastamento da Bíblia Sagrada. E essa história que eu estou acabando de falar com você não é novo. Se nós voltarmos um pouco atrás na história, lá para 500 anos atrás, 5 séculos atrás, você vai ver que Martim Lutero estava lutando exatamente com as mesmas coisas. O catolicismo, a Igreja Católica, tinha se afastado completamente da presença de Deus. Tinha afastado-se completamente da palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus, mas elas figuravam no meio deles. Eles evocavam para si uma autoridade. Eles colocavam a autoridade máxima, em vez de ser nas Escrituras, eles colocavam nos papas, na tradição. E por conta disso nós vamos ver várias coisas acontecendo, né? A gente vai ver a questão da adoração aos santos, a gente vai ver a questão da transubstanciação, a gente vai ver também a questão das indulgências. E isso tudo acontece por quê? Porque eles estão afastando-se da palavra de Deus. Então Martim Lutero vem e começa a protestar, por isso que se chama protestantes. Eles vão protestar contra essa doutrina ou contra essa ideia, contra esses atos do catolicismo. E aí surge um dos lemas que é o sola scriptura. É aí que surge então, no meio de todo esse contexto, que vai surgir o sola scriptura. Somente as escrituras é que têm autoridade. Amém? Então, queridos irmãos, qual é a minha ideia no vídeo de hoje? A minha ideia é não trazer aqui algumas informações acadêmicas. Eu não quero com esse vídeo aqui trazer para vocês um aprofundamento do tema. Eu quero, nesses vídeos que eu quero apresentar aqui no nosso canal, alguns vídeos mais práticos, certo? E o que nós aprendemos com tudo isso que eu acabei de falar? Sem sombra de dúvidas, irmãos, é que a gente precisa voltar para a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela que tem que nortear a nossa vida. É a palavra de Deus que tem que tomar a primazia em nosso coração.
Veja bem, para o catolicismo, quando eles deixaram a palavra de Deus e evocaram a autoridade para si, olha para você ver, se não, eles evocavam uma autoridade que era, se não maior do que a Bíblia, no mínimo, na mesma posição e na mesma altura das Sagradas Escrituras. E ao fazer isto, eles mergulharam num abismo de trevas sem fim. Por quê? Porque afastou das Escrituras. Trazendo para os dias de hoje, a gente vai ver também a mesma coisa acontecendo. Um monte de doutrina centrada no homem, um monte de palavras e pregações que são feitas, são realizadas tão somente para conquistar pessoas e com a conquista de pessoas, ser mais rentável e lucrativo. A gente vai ver essas campanhas que, na verdade, são místicas, são campanhas voltadas tão somente para o misticismo, para o sincretismo, voltadas para o pragmatismo, voltadas para si mesmo. E o motivo de todas estas coisas, sem sombra de dúvidas, é o afastamento da palavra de Deus. Quando nós deixamos ou tenhamos a palavra de Deus como centralidade das nossas vidas, ela vai nos acalmando, ela vai tirando aquelas rugas que nos faz ficar ansioso, que nos faz ficar inquieto. Eu lembro que quando eu saí do pentecostalismo, eu deixei de ser um pastor pentecostal e me apeguei para a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, na teologia reformada. Eu lembro que pessoas falavam assim: o pastor Vinícius agora ficou frio. E eu sempre ouvi uma frase dizendo assim que teologia esfria as pessoas. Quando o pastor começou a estudar, ele ficou mais frio. E aí a pergunta que eu faço é: o que é ser quente? O que é ser frio? Me dê uma definição do que é ser frio. E eu sempre dizia: olha, se ser quente, se ser frio significa dizer que eu estou lendo a Bíblia Sagrada, que eu estou confiando em Deus. Ser frio significa dizer que eu agora, quando prego, eu prego de forma expositiva, eu prego de forma bíblica, que eu me dedico mais no conhecimento da palavra de Deus. Eu prefiro ser frio. O que é ser quente? Ser quente é a pessoa que pula, grita, passa revelação, que profetiza. Queridos, no meio de tudo isso existe uma grande gama de lutas e de pelejas. Veja bem o que eu quero dizer para vocês. Veja bem, por que as pessoas que trabalham com revelação, essa questão de profecia, de expulsar demônio, que envolve nessas coisas mais espirituais, entre aspas, dizendo, essas coisas mais místicas do meio da igreja, por que a maioria delas, vou colocar um número aqui de 95% delas, a maioria delas ela tem 3, 4 casamentos, são pessoas que não trabalham, que são preguiçosas, são pessoas que devem na praça, não têm um nome limpo, são pessoas que brigam com quase todo mundo da igreja? Olhe para a história, olhe para a sua vida, olhe para o contexto, veja se eu estou falando aqui uma mentira. Lógico que existe um ou outro que não se envolve nessas coisas, é muito bem casado, paga todo mundo, vive uma vida dileta diante do Senhor, são idôneos ao Senhor, mas a pergunta que eu faço: se a revelação, a profecia, essas coisas espirituais são tão íntimas de Deus, por que existe tanta dificuldade e bagunça no meio dela? Vocês estão entendendo? Então eu prefiro ser quente, eu prefiro ser frio. Se ser quente é isso, se ser frio é isso que eu acabei de falar com vocês. A igreja de hoje tem que voltar, tem que tirar esse pensamento, e eu dou graças a Deus
que esse pensamento está sendo mudado de uma forma assim vagarosa, mas a gente tem visto a mudança, a gente tem visto pessoas voltando para a centralidade das Escrituras. No entanto, ainda há muito misticismo e loucuras no meio da igreja. A gente precisa voltar para as Sagradas Escrituras, a gente precisa voltar a fazer uma reforma, a gente precisa voltar a protestar contra isso. E quem sabe esse vídeo aqui ajude alguém a se despertar destas coisas, a se despertar dessas campanhas infundadas, dessas loucuras, dessa pedição de dinheiro, desse exibicionismo que a gente tem visto no meio da igreja evangélica. As pessoas não se importam com o outro, não se importam mais com o bom testemunho, não se importam com a pregação do evangelho, não se importam se estão oferecendo um culto verdadeiro para Deus e estão totalmente distante das Sagradas Escrituras. Quantos pregadores eu vi no meio do pentecostalismo que liam um texto bíblico e nunca mais abria o texto, voltava a falar do texto. Ele abria a Bíblia, ele lia o texto e depois desaparecia. O texto ia para o além, virava um fantasma. A Bíblia se fechava e não voltava para ela mais. Ele pregava um assunto totalmente destoante. Chegou a um ponto de dizer, que eu já vi pregadores chegar a dizer que ele teve a revelação. Não era a Bíblia, era dele mesmo. Queridos irmãos, esse é o raio-x que nós estamos vivendo hoje. É uma loucura. Não se pode mais aceitar tal coisa. A gente precisa voltar para Sagradas Escrituras e gritar no meio da igreja: sola Escritura, somente as Escrituras. É somente a palavra de Deus. É a palavra de Deus que norteia, não é campanha, não é doutrina humana, é as Sagradas Escrituras. É ela que retira o fogo estranho do meu coração, é ela que me centraliza, é ela que me conduz a Deus. É a palavra de Deus. A palavra é de Deus, a palavra não é do homem, é de Deus, que transforma o homem, que modifica o homem, que aviva, dá vida ao homem. Aí agora eu vou pegar um dos momentos mais importantes, que todo culto é importante, tudo que acontece no culto é importante, um dos momentos mais especiais, diletos, um dos momentos mais graciosos, onde Deus vai usar o pregador, onde Deus vai através do pregador, falar conosco. A gente pega esse momento que é divino, que é extraordinário, para contar coisas da nossa própria vida, para falar de coisas onde nós somos o centro, onde pessoas são o centro. É por isso que nós estamos vivendo essa balbúrdia no meio da igreja evangélica. Precisamos de uma reforma. Reforma já. Esse vai ser o lema aí do vídeo de hoje. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Amém? O que então o Senhor me aconselha, pastor? De forma prática, o que o Senhor nos aconselha? Veja bem, em primeiro lugar, a gente precisa pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão a Deus pelos muitos pecados que nós estamos cometendo contra Ele, contra a Sua palavra. Quantas e quantas vezes nós estamos centrando a nossa vida na nossa própria ideologia ou na própria ideologia cultural que vivemos hoje no Brasil. Nós estamos negligenciando e isso é uma ofensa a Deus. Você, em outras palavras, está dizendo assim: ó Deus, a sua palavra é boa, eu gosto muito dela, porém a minha é melhor. Deixa eu guiar a minha vida conforme a minha própria vontade, aquilo que a cultura está me dizendo. Isso é uma ofensa e a gente precisa pedir perdão a Deus. A gente precisa pedir perdão ao Senhor. Quando nós adentrarmos na presença de Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor. Segundo lugar, depois de pedir perdão ao Senhor, orar a Deus, para que o Senhor tenha misericórdia
e que o Senhor convença tais homens, tais líderes, que têm evocado a autoridade para si, que têm feito essas bagunças no meio da igreja, que esses homens de fato se convertam ao Senhor. Que esses pastores reconheçam os seus pecados, esses líderes reconheçam os seus erros e se prostrem diante do Pai, se prostrem diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia deles, que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro lugar, você tem que voltar às Sagradas Escrituras. Voltar à Palavra de Deus. E veja bem, você tem que entender uma coisa. A Palavra de Deus, ela é uma espada. E ela penetra na divisão da nossa alma, nas juntas e medulas. Não é isso que diz o texto? E ela é apta para discernir. Veja a figura que a Bíblia fala dela mesma. Ela representa uma espada. Ela é representada nas Escrituras como um martelo. Ela é representada na Escritura como um mel, que na boca é doce, mas no ventre é amargo. O que significa dizer? Significa dizer que a palavra de Deus, quando ela vem, ela nos constrange. A palavra de Deus, quando ela vem, ela nos confronta, ela nos tira do nosso lugar, ela nos tira da nossa posição, do nosso comodismo. Ela revela as nossas misérias, ela revela os nossos erros. E diante disso, diante dessas revelações, a gente tem que reconhecer que precisamos do Senhor, que precisamos de Deus, que precisamos da sua graça, que precisamos da sua misericórdia. O que a gente tem que fazer, pastor? É se debruçar diante dessa palavra e entender que quando eu ler ela, talvez nos primeiros dias, no primeiro momento, nas primeiras exposições, ela vai te constranger, ela vai mostrar quem você realmente é. E quando você se deparar com quem você realmente é, você se prostra diante daquele que tem todo o poder para mudar a sua situação. É por isso que eu tenho que voltar para as Escrituras, porque ela me revela quem eu sou e ao mesmo tempo revela quem Deus é. E aí, o mais lindo de tudo é que quando você olha para as suas misérias, você olha para a sua podridão, você olha para a sua situação e aí você vê um mar de sujeira, você vê um mar de podridão, você vê falhas e erros por todos os lados, você vê o quão fraco e miserável, pobre você é ou nós somos, e aí a gente tira os olhos de nós e olhamos para o Senhor. E aí olhamos para um Deus lindo, belo, perfeito, um Deus que nos ama, um Deus que enviou seu Filho para nos dar vida, para que eu e você pudéssemos fazer parte da sua família. Olha que coisa linda a palavra de Deus faz. Ela nos mostra as nossas misérias e ao mesmo tempo mostra a glória de Deus. E ao ver a glória de Deus diante das minhas misérias, eu o glorifico, a sua santidade, o seu poder, a sua glória parece que é amplificada, porque de um lado está alguém tão sujo, do outro está alguém tão limpo, me chamando a ter comunhão com Ele, lavando-me com o precioso sangue de Jesus e me chamando pelo nome, me dando promessa. Há um ser tão pequeno e minúsculo como eu, há um Deus tão grande e gigante como Ele, me chamando para ser seu filho. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. Que poesia é esta que eu estou declamando para vocês? É a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus tem que ser o centro da igreja, porque ela glorifica a Deus, ela exalta a Deus, ela coloca Deus no centro. E é este o motivo pelo qual a igreja está, infelizmente, mergulhando em um abismo de trevas sem fim, porque estão longe das Sagradas Escrituras, estão longe de Deus. Precisa-se voltar para o Senhor.
Amém? Queridos, como eu disse para vocês, a minha ideia nesse vídeo é ser bem prático. Quero que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus molde, trabalhe dentro do seu coração e que você se volte para as sagradas letras, com a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.